Então vamos lá, Filipenses, capítulo 2, versículo, eu citei o 7, nós vamos ler no 5 em diante, amém? Fala aqui o exemplo de Cristo na humilhação. Então diz o texto assim, ó. Tende em vós mesmos sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Olha só, irmãos, hoje nós vamos então meditar aqui nessa palavra aqui e nós cremos que Deus vai nos abençoar aqui, amém? Importante a gente ter o entendimento das Escrituras, porque quando o Senhor Jesus venceu as tentações, venceu as investidas do inimigo, Ele usou a palavra. Então é importante nós termos a nossa vida alicerçada nela, porque é ela que vai nos manter na hora da adversidade. Amém? Quando a gente está firme na palavra, né, nós vamos passar pela adversidade, né, com paz no nosso coração. Amém? Porque é na hora da adversidade que o Satanás entra em ação e quer tirar a paz, quer perturbar. Mas se nós estivermos alicerçados nas Escrituras, nós vamos ter entendimento que aquela situação contrária que surgiu, né, Deus vai derrubar por terra através da nossa fé. Amém? Olha só. Irmãos, tem um texto que fala, hoje eu quero falar sobre autoridade. O Senhor Jesus fala a Bíblia que toda autoridade foi dada a Ele, no céu e na terra. Só que quando Jesus foi à cruz, morreu, nós vimos aqui, né, que Ele foi obediente até a morte de cruz. E quando Ele fez essa obra na cruz, Ele herdou o nome que está acima de todo nome e todo o poder está com Ele. Agora, ficou só nisso? Não. Esse poder, ele pode ser usado por qualquer um de nós. Foi Jesus que declarou isso. Hoje nós vamos ler isso aqui. Então, hoje eu quero falar, irmãos, sobre a autoridade que você tem. Talvez você não use a autoridade que você tem. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Todos nós fomos revestidos de autoridade quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então, nós não devemos mais ser oprimidos pelas forças do mal. Nós não devemos mais nos sujeitar ao jugo que o diabo quer trazer sobre nós. Né? Então, hoje eu quero falar sobre isso, porque Deus ele nos chamou para ser livre. Né? Deus chamou você para ser livre e me chamou para ser livre. Só que nós temos que nos posicionar muitas vezes para que nós possamos realmente ter essa liberdade em nossa vida. Amém? Tem uma palavra, irmãos, que fala que o Senhor Jesus, Ele nos libertou do império das trevas. Então não é o querer de Deus que nós viemos ficar presos por forças do mal. Ele nos libertou, quando você veio para Jesus, ali diz que Ele nos libertou do império das trevas, diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Senhor Jesus. Quem é que já leu esse texto aí? Que Deus nos libertou do império das trevas, nós estávamos presos pelo diabo e Deus nos trouxe para o reino do Senhor Jesus. Então, se todo o poder está com Jesus e nós temos no reino dele, nós temos uma capacidade grande de sermos muito vencedor nessa terra aqui. Amém? Então, esse texto que eu citei ali, que o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Senhor Jesus, é Colossenses capítulo 1, versículo 13. Não precisa você abrir lá, só para me citar aqui.
esse versículo aqui. Amém, irmãos? Olha só. Quando nós começamos a ver que a autoridade que Jesus conquistou na cruz, nós podemos ter a mesma capacidade, tanto é que Jesus foi muito ousado. Jesus chegou a dizer assim, ó, aquele que crê em mim vai fazer os milagres que eu fiz e maiores vai fazer ainda. Então, e Jesus tinha autoridade contra o diabo, contra as enfermidades, Jesus tinha autoridade contra todas as coisas, contra o tempo, né? Ele estava no mar, eu até estava comentando com o João antes ali, quando Jesus estava no mar e começou um vento contrário, acho que foi ontem que eu comentei com ele, ontem de tarde eu estive lá, eu comentei com ele. Começou um ventão ontem, depois do meio-dia, e eu estava ali em casa, eu digo, não, mas peraí, vou fazer uma oração aqui. Jesus nos deu autoridade contra o tempo, contra o vento, contra tudo. E fiz uma oração, irmãos, e repreendi todo o mal que queira usar de uma situação dessa para destruir, para trazer prejuízos, muitas vezes traz até morte, né? E aí eu fiz uma oração a todo espírito contrário que está agindo na natureza, eu repreendo em nome de Jesus. Irmãos, foi muito forte quando eu orei e repreendi. Mas olha, foi poucas passadas e terminou o vento. Acho que não sei se durou eu só orei, começou a aquietar e parou. Então, isso aí parece que é coisa de alguém que... Não, está escrito na Bíblia. Quando estava em alto mar lá, que o vento pegou lá, Jesus repreendeu o vento e ele falou para os discípulos dele, né, tudo apavorado, e ele falou assim, tá, mas por que vocês não se posicionaram e não oraram? Jesus foi lá e disse, ó, vento, para, aquieta-te. Foi a oração que Jesus fez. Então, essa mesma autoridade que Jesus tinha, ele deu para a igreja. No meu nome, vocês têm essa capacidade, né, de enfrentar as trevas. Ele já dá essa palavra, irmãos, quando ele fala assim, ó, quando ele ensina os discípulos, ele fala assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho, não segundo fulano, segundo Jesus, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar nele e for batizado, que é o nosso caso aqui, vai ser salvo. E quem não está batizado aqui está a caminho, amém? Vai ser salvo. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Mas quem não crer vai ser condenado. Ele fala assim, mas estes sinais vão acompanhar aqueles que crêem. Então ele está dizendo assim, o poder vai estar com aquelas pessoas que acreditam. O poder de Deus vai estar com essa pessoa. Então por isso que é importante, irmãos, nós discernirmos isso. Porque você não é alguém que Deus chamou para você sofrer, para você andar sendo oprimido pelas forças do mal. Não, pelo contrário, Deus deu capacidade de você levantar de manhã, não acordei bem hoje. Pode acontecer com você, acontecer comigo. Mas você tem o poder de orar, clamar a Deus e repreender tudo que queira tirar a tua paz naquele dia. Tudo que queira se levantar contra você. Isso aí depende só de mim e de você. Se nós orarmos, né, as forças do mal elas vão bater em retirada. Se nós não orarmos, nada vai acontecer. Cuida da trajetória de Jesus ali, né? Ele se posicionava, e é isso que Deus está falando para nós. Que Ele nos chamou para nós sermos vencedores. Mas o poder que Ele conquistou na cruz está à disposição de qualquer um que crê nele. Esse poder está à disposição. E a igreja tem que saber disso, para não viver oprimida, para não viver como está escrito aqui. Ele nos libertou do império das trevas. Então o que Ele fez? Ele nos tirou da mão do diabo e agora Ele não quer que nós ficamos mais presos por essas forças. Por isso Ele nos deu autoridade, para nós vencermos quando vir qualquer pensamento contrário. Pensamentos ruins vêm para todo mundo, irmãos. Mas você tem que repreender, você tem autoridade. A autoridade está nas tuas mãos. Vem um pensamento negativo, ó, a Bíblia não diz assim, te manda daqui em nome de Jesus. Né? Quer ver uma coisa que o diabo mais atormenta a mente das pessoas é quando você perdoa alguém. Quando você tinha ressentimento de alguém, você perdoa alguém, aí o diabo vem trabalhar na mente. Ó, aquela pessoa fez para ti, tu vai perdoar, começa a relembrar aquelas coisas para o ódio voltar. E aí é a hora da pessoa se posicionar e repreender essas forças aí. Você tem essa capacidade. Então essa autoridade que a Bíblia fala aqui, não é só para pastor, obreiro, enfim, é para todos que creem no Senhor Jesus. Para todas as pessoas que creem. Amém, irmãos? Então, veja bem, esse texto que nós temos lendo aqui está falando que Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a obediência dele, a obediência que ele teve a Deus, deu capacidade e poder para ele. Da mesma forma, eu e você, se nós estivermos alinhados com a palavra, nós temos essa capacidade grande de fazer as coisas mudarem, de fazer as coisas ser transformadas.
Irmãos, as pessoas aí fora, elas não oram. A nossa oração pode mudar a vida de uma pessoa lá fora, de um familiar nosso, de um colega de trabalho, né? A nossa oração tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa, ainda que ela não acredita. Mas se muitas vezes Deus mostra alguma situação para nós nos posicionarmos e repreender e declarar aquela pessoa livre. Então nós temos autoridade. Jesus falou assim, ó, que Ele nos chamou, né? Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito para nós vencermos todos os obstáculos que surgirem. Amém? Então o poder de Deus, o Espírito de Deus é o quê? É o poder de Deus em nós. Lembra que desceu o Espírito Santo lá no livro de Atos? Fala que o Espírito de Deus entrou na vida dos apóstolos, né, e o poder de Deus veio sobre eles. Então esse poder de Deus está onde? Está no Espírito Santo de Deus. Por isso a importância, então eu sempre falo aqui, de nós estarmos na presença dEle. E esse poder vai vir sobre nós, para nós vencermos. Eu estava lembrando, no último culto que nós pregamos lá em Santo Antônio, foi uma outra palavra que nós pregamos lá. Eu estava lembrando dos homens de Deus do Antigo Testamento. Eles faziam coisas grandes através da fé. Né? Até peguei o exemplo, nós comentamos aqui no último sábado, o exemplo de Elias. Né? Elias era um homem de Deus, né? E fazia milagres extraordinários. E fala que, Tiago, né? Nós lemos aqui, fala que ele era um homem comum como eu e você, com os mesmos sentimentos, com as mesmas deficiências que nós. Mas ele orou e Deus fez o quê? Fez chover. Antes ele orou para não chover, depois ele orou e choveu. Ele orou para um jovem que estava morto e ressuscitou. Esse era o Elias. Então ali ele usou o exemplo de Elias. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então o que ele quis dizer ali? O mesmo poder que agiu através de Elias pode agir em vocês. É isso que o Tiago estava falando ali. Ele pegou Elias como exemplo. Por quê? Porque Elias foi um homem muito usado por Deus. Fala que ele orou, veio fogo do céu lá, né? Então Elias, o poder de Deus se manifestava. E o Tiago foi feliz, ele usou uma comparação. Ó. Esse cara que fez esse monte de poder aí, esse monte de milagre aí, ele era uma pessoa como vocês. Ele estava falando sobre oração ali. Então vocês têm a mesma capacidade. Amém, irmãos? Então nós não devemos mais se sujeitarmos ao jugo do inimigo. Amém? Então a autoridade de Deus está sobre você, meu irmão, está sobre mim. Essa é a verdade. E não essa é arrogante, é Jesus que falou. Quer ver, ó? Tem um livro, uma passagem lá no livro de Lucas, ele mandou os discípulos dele, né, ir pregar e falou assim, eu que vos dei a autoridade para vocês pisar serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. Então ele deu autoridade para a igreja, para poder realmente destruir o adversário. Amém? Então, quando nós começamos, irmãos, viver isso e começar a colocar em prática essa autoridade, nós vamos começar a ver Deus agindo. Deus só vai agir se nós acionar o exército dele. Amém? É nós que, através da nossa fé, que Deus vai agir. Porque Deus é com você, Deus é comigo. E o poder dele está sobre nós. Amém? Todo o poder que o Senhor Jesus usou lá, nós podemos usar. Alô? Então nós temos que ter essa consciência, irmãos, bem clara, e não só contra demônios, nós temos autoridade contra enfermidades. Você pode orar, tem um familiar meu doente lá, a esposa está doente, bota a mão nela e ora junto. O filho está doente, ora por ele. Se você se posicionar, Deus vai agir a teu favor. E às vezes a gente fica sofrendo, fica andando em volta porque não usa a autoridade que a gente tem. Amém? Então nós temos que ter essa consciência aí que essa autoridade está sobre nós. Então por que muitas pessoas da fé hoje estão vivendo
presas espiritualmente. Tem muitas pessoas que são de Jesus, tem pessoas que estão presas espiritualmente. Depende, às vezes, de uma situação espiritual, estão dependendo de coisas que não precisariam. Por quê? Porque não estão discernindo a autoridade que tem. Você tem que discernir, eu tenho que discernir a autoridade que tem. Essas pressões, essas coisas malignas aí, você não pode mais aceitar. Então, tem muitas pessoas presas, cativas ainda, porque não se posicionam. Eles acham que o poder é só para pastor, que o poder de Deus não pode ser manifesto mais como antes. Isso é tudo mentira do diabo. Tudo que ele quer é enganar as pessoas para não usar esse poder para derrotá-lo. Amém? Então, tem muitas pessoas presas espiritualmente porque não se posicionam. Amém, irmãos? E por que que isso acontece? Por que as pessoas também, algumas não se posicionam? Por que acontece das pessoas se intimidar, ser tímida? Lembra que ele falou para os discípulos? Por que vocês são tímidos assim? Quando Jesus repreendeu o vento lá. Por que vocês não se posicionam? Jesus falou isso para os discípulos dele lá. E por que isso acontece? Essa passagem, irmãos, tem uma passagem bíblica que fala assim, irmãos, ó, que na verdade o homem natural, ele não vai discernir as coisas espirituais. Então, por isso que o cristão tem que estar cheio da presença de Deus. Senão o diabo vai pintar e bordar, ele não vai perceber que é um demônio. Ele acha que aquilo ali é uma coisa natural, que não é uma coisa, que é uma coisa normal, e não é. Eu falei lá na igreja, irmãos, tudo que acontece nesse mundo material, primeiro acontece no mundo espiritual. Você sabia disso? Tudo que acontece aqui, tudo. A prosperidade, uma cura, primeiro acontece no mundo espiritual. Para depois acontecer aqui nessa terra. Porque lá no mundo espiritual tem quem? Tem o reino de Deus e o reino do diabo. Tem dois reinos ali. Então nós temos que entender isso. Né? Quando você vê o que acontece nesse mundo tenebroso, Paulo declarou lá no livro de Efésios, capítulo 6, né, o Paulo declarou que quem age nesse mundo tenebroso é principados e potestades, dominadores, forças espiritual do mal. Por isso que ele disse, vocês têm que ser fortes em Deus, buscar esse poder para a vida de vocês, porque vocês estão numa guerra contra o diabo, contra os demônios. Essa é a verdade. Mas nós podemos ter paz nesse mundo, se nós usarmos aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. E o que ele conquistou não foi pouca coisa não, irmãos. Ali diz que ele despojou principados e potestades, ele destruiu o diabo na cruz. Ele foi na cruz. Amém? Então lá em Coríntios fala esse texto lá, que o homem natural, ele não vai discernir as coisas espirituais. E aí nós temos que revisar, nós temos que olhar para dentro de nós e vermos se nós temos nos inclinando mais para as coisas da carne ou para a coisa do espírito. Aí aqui nós vamos ver, quer ver, ó, essa passagem está lá no livro de... Volta um pouquinho, você está em Filipenses, né? Volta um pouquinho aí em uma palavra bem conhecida nossa, mas é importante. É Gálatas capítulo 5. Amém? Então aqui está escrito assim, ó, é 5,16. Fala assim, ó, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela guerreia, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? E lá no livro de Romanos, se você quiser abrir lá, então aqui está mostrando bem claro, se nós nos inclinar para a carne, né, nós vamos estar fazendo aquilo que não agrada a Deus e jamais nós vamos conseguir ter autoridade contra as forças do mal. É Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 4.
Amém, irmãos? Romanos, capítulo 8, versículo 4. Fala assim, ó. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? E olha o 5, ó. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? Então, ainda que nós somos de Jesus, se nós vivermos inclinados para as coisas naturais, né, para os nossos desejos, para as nossas vontades naturais, né, isso não vai agradar a Deus e nós não vamos ter a capacidade de vencer as trevas. Porque a carne não destrói com o mal. Né? Nós temos que estar bem espiritualmente. Aquele que se inclina para o Espírito. É o que diz aqui no 5, né? Mas o que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Então é importante nós entender essa palavra aqui, irmãos. Ó. Deus, ele deu o livre-arbítrio. Ele não pega você pelo pescoço e nem eu, para botar ele na presença. Nós que temos que nos posicionar. Ele dá o livre-arbítrio, ele mostra para mim e para você. Alguns dias da semana, irmãos, nós vamos jejuar e orar ali. Acho que sempre eu estou querendo ele jejuar e orar, nem sempre. Mas eu tenho que o quê? Fazer que nem o Paulo disse, eu tenho que esmurrar a minha carne. Nem sempre eu vou ali para a oração, hoje eu vou orar, hoje eu vou jejuar, faceiro rindo. Não, não é assim. Porque a nossa carne, ela está guerreando ali, ela não está querendo. E assim é com você, assim é com todos. E essa carne, se nós se deixar levar por ela, nós não vamos ter autoridade contra o mal. O que vai fazer nós ter autoridade contra o mal é a presença de Deus em nós. Né? A presença do Senhor Jesus dentro de você, dentro de mim, faz toda a diferença. Amém, irmãos? Então Deus, ele quer fazer nós cada dia mais fortes, mais vencedores. Por isso que ele trouxe essa palavra aqui para mim e para você. Para nós vencermos a nós mesmos. Vencendo a nós mesmos, a presença de Deus vem sobre nós. A autoridade que está disponível para mim e para você, quando nós colocar em prática, vai acontecer o que nós temos pedindo. Amém? Então, ali fala que pelo nome de Jesus, né, pelo nome de Jesus todo mal tem que se dobrar. Por quê? Porque o nome dele é o nome que está acima de todo nome. Você pode usar o nome dele, eu posso usar o nome dele. Então, por que às vezes não funciona? Porque às vezes a gente não está bem espiritualmente. E aí vai haver resistência. Lembra que Jesus falou? Tem certas forças do mal que só vão sair com jejum e oração. Então, nós temos que ter um tempo de comunhão com Deus lá para nós podermos ser fortes contra o mal. Amém? Então, quando o Paulo falou que era para o povo se fortalecer em Deus, era isso que ele estava falando, para eles ter comunhão, para que essa presença crescesse e as trevas têm que obedecer, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós temos visitado e orado para algumas pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Deus tem curado muitas pessoas. Pessoas de tempo, já anos desenganadas pelos médicos de enfermidades, Deus tem curado. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se manifesta quando nós acionamos. Lembra que ele disse ali, se puser as mãos sobre os enfermos. Então depende do se. Se você agir, a minha esposa está com dor na perna lá. Se você ir lá botar as mãos e orar e acreditar, você tomar autoridade, aquele mal vai sair. Mas se você não fizer aquilo, nada vai acontecer. Porque está escrito ali, se impor as mãos. Então depende de uma postura nossa. Não, vou orar aqui. Jesus que se eu puser as mãos, algo vai acontecer. Então nós podemos orar pelo nosso filho, pelo nosso vizinho, né? Para todas as pessoas que estão sofrendo aí, você pode orar por elas. Não quero entrar muito nesse mérito, mas tem ensinamentos aí que diz que não, que isso aí é só para apóstolo e para pastor e para não sei o que lá. É tudo engano, porque a Bíblia não diz assim. Jesus tem autoridade para toda a igreja. Todos têm todos têm capacidade. Tem situações que um pastor não vai poder estar com você lá. Então você vai ter que se posicionar. Então por isso que muitas vezes também as pessoas ficam presas, por ensinamentos errados desses, as pessoas não se posicionam. Aí o diabo deita e rola. Então lembra disso, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Você tem uma guerra contra o mal. Mas se nós estiver bem, o que Jesus declarou?
que a porta do inferno não prevalece. Se você estiver bem, eu estiver bem, pode até acontecer uma batalha ali. Haver alguma resistência. Lembra do Daniel? O João citou aqui no último sábado, aqui o Daniel, lembra? Que o Daniel estava orando por 21 dias e houve uma resistência espiritual, né? Mas ele ficou firme e Deus deu vitória. Então não veio a resposta no outro dia. Tem coisa que a gente às vezes, vou orar por isso, já orei uma semana e Deus não me abençoou. Fica firme. A porta do inferno é nessa hora que é essa palavra que se encaixa aí, ó. A porta do inferno não prevalece contra a igreja. Você está numa batalha ali, mas aquele problema não vai prevalecer se você ficar firme. Foi o que aconteceu com Daniel, ele orou por 21 dias. E fala que houve uma resistência no mundo espiritual. Ele queria uma resposta aqui nessa terra, mas a guerra aconteceu onde? No campo espiritual, entre Deus e as forças do mal. Aí fala que o anjo, Deus enviou um outro anjo para poder destruir aquela resistência, para poder falar para o Daniel que ele estava precisando de Deus. Amém, irmãos? Trazer a resposta para Daniel. Então assim é comigo e com você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Amém? Então, nós vamos sair do culto hoje aqui, talvez segunda-feira você vai já se deparar com um vento contrário, se posiciona. Ó, eu sou de Deus, o poder está sobre mim. É o que está escrito ali, o poder de Deus está sobre nós. Então, todo mal vai embora. Hein? Amanheci com uma dor no braço, no pulso. Vou orar aqui para você sair daqui. E vai sair em nome de Jesus. Porque todo o poder está sobre você. Jesus morreu na cruz e foi aos céus. Irmãos, tem um texto que fala que nós temos assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Olha que palavra. Quando você crê no Senhor Jesus, você está sentado nas regiões celestes com Ele. Seria mais ou menos aqui Jesus sentado à direita de Deus, que diz a Bíblia, né? E nós do lado de Jesus lá. Né? Acima de todo principado e potestade. Basta nós nos posicionar. Amém? Até não separei esse texto aqui, mas é uma palavra que tem ali na Bíblia, que fala que nós estamos acima de todo principado e potestade, junto com Jesus. Está ali, ó, a palavra. Acho que então é 2,6. Eu não anotei isso aqui, veio a palavra aqui agora, vamos lá. Tem que abrir aqui, pegar. Mas está aqui, eu tinha anotado essa palavra que era a sequência da outra ali. Olha só, então vamos encerrar com essa palavra aqui. Efésios capítulo 2, versículo 4. É a sequência daquela palavra que nós estávamos citando aqui, que Jesus nos libertou do império das trevas. E na sequência ele fala essa passagem que o Zé falou ali, capítulo 2, o que ele falou realmente é no 6, mas nós vamos ler no 4 aqui, amém? Até o 6. Diz assim o texto então, irmãos, ó. Fala assim, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus. Está vendo isso aqui? Nós estamos acima de principados e potestades. Nós estamos sentados ao lado de Jesus. Olha só que coisa forte isso aqui, irmãos. Então tem um poder grande sobre nós, só que nós temos que usar. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos humilhamos, Pai, aqui nessa noite, diante de Ti. Nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores, que necessitamos, Pai, que o Senhor venha nos perdoar aqui nessa noite. Que o Senhor venha nos purificar aqui com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor não acusa ninguém. Eu sei que o Senhor veio para nos dar vida e nos dar vida com abundância. Quem veio para destruir as vidas não foi o Senhor. O Senhor veio para libertar, o Senhor veio para
renovar, para fortalecer, para dar esperança, para dar paz. Então faz essa pessoa livre aqui, Pai, de toda acusação do inferno. Demônios que têm acusado essa pessoa, ela rejeitou vocês aqui nessa noite. E eu estou unindo a minha fé com a fé dessa pessoa que orou aqui. Eu amarro todos vocês, demônios, acusadores, opressores, amarrados em nome de Jesus, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, eu ordeno que você solte essa pessoa agora. Sai, 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 sai. Vai embora todo espírito acusador. Meu Pai, vem com o teu poder, vem com a tua presença ainda mais nesse local e sobre a vida dessa pessoa. Toda a fortaleza do inferno que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, contra a vida espiritual, contra a saúde, contra a alma dela. Vocês, demônios, do maior ao menor, eu amarro aqui. Em nome de Jesus, sai, sai. Vão embora com esse peso, essa pressão. Saiam, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, faz essa pessoa livre aqui, Pai, de toda a enfermidade da alma e do corpo físico. O Senhor Jesus está aqui para restaurar, para renovar, para abençoar essa pessoa. Essa pessoa não veio aqui para ser oprimida, ela veio aqui para ser abençoada. Então faz ela livre. Faz ela livre aqui nessa noite. Passa de vida em vida, Senhor Jesus. Vai tirando, vai arrancando tudo aquilo que tem atrapalhado essa pessoa. Ela entendeu, Senhor Jesus, a tua palavra. Então renova, fortalece cada vida aqui nessa noite. Nós vamos participar, Pai, aqui do corpo e do sangue de Jesus. Que esse alimento venha nos renovar, nos fortalecer. E tudo aquilo que resistiu até aqui, Pai, não pode resistir à presença do Senhor Jesus dentro de nós. Então nos renova, nos abençoa aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Olha só, vou pedir para o José fazer um louvor aqui. E aí eles vão ser